E aí, galera, vamos que vamos para a última live do ano. Como é que vocês estão? Espero que bem aí, todos bem. Vou esperar alguns minutinhos pra gente já começar, que essa live vai ser super rápida. Prometo. Hoje é sexta. Oi, Raí. Prometo ser super rápida aqui, gente. A ideia é justamente a gente garantir aí os top tips, né? As dicas mais rápidas das entrevistas de emprego. Fazer o sorteio do e-book no final, né? E quem tiver aí comigo presente agora nessa live, quem não sair, quem ficar até o final, vai ter um presente, vai ter uma surpresa aí de Natal. Então vamos esperar um pouquinho a galera começar a entrar. Gente, eu pensei nessa live justamente pra gente trazer alguns pontos que muitos RHs não trazem, né? Muita gente não fala sobre, às vezes, sobre entrevista, sobre como se portar, o que não fazer, né? E às vezes pessoas muito brilhantes, assim, não conseguem oportunidades de emprego por conta disso, né? Por não saber o básico. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Entrevista de emprego. Não sei se eu... Aí. Acho que eu consigo daí. Vamos ver. Pronto. Bom, gente, vamos começar aqui. E a gente vai falando, vai pegando ritmo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me mandando aí. Ficam super à vontade para isso, tá? Gente, então... Vocês já me conhecem, mas vale eu dar um refresh aqui, só me apresentando. Eu sou psicóloga clínica online, atendo na abordagem junguiana, mas eu também já atuei com RH interno e como headhunter de multinacionais. Então, por isso, eu trouxe muita bagagem do que eu vi, do que eu presenciei de entrevista, de candidato, de currículo, desse universo, né, de mercado de trabalho. E por isso, eu sinto necessidade de passar algumas dicas para vocês, né? Principalmente sobre todo esse processo de ter resiliência, de mostrar o melhor de você como candidato e que muitas vezes a gente não consegue por nervosismo, por, sei lá, qualquer outra coisa, né? Por imprevistos que podem acontecer. Então, a minha ideia é sempre trazer dicas práticas para que vocês possam arrebentar aí nas entrevistas e nos processos seletivos, né? Então, gente, vamos lá. Vai ser uma live super rápida, tá? A gente ela vai ficar gravada também, então quem não tiver tempo de assistir, fica à vontade, mas quem tiver aqui comigo, ficar até o final, vai ter uma surpresinha aí só pros VIPs, né? Só pros ao vivo que estão aqui, né? Então, eu vou trazer algumas dicas mais rápidas, algumas dicas práticas também, para que vocês possam garantir aí o máximo de assertividade nas entrevistas de emprego, tá, gente? Falando um pouquinho do e-book, o e-book vai ser lançado em janeiro, é um e-book completo do processo seletivo de A a Z. Então, quando a gente fala aí de entrevista, currículo, LinkedIn, posicionamento de mercado, teste psicológico, teste por competência, todo esse processo aí de processo seletivo, quando a gente fala de processo seletivo de A a Z, a gente vai ter nesse e-book que eu vou lançar em janeiro. E aí, por isso que eu quis sortear ele pra vocês hoje, tá? Oi, André, tudo bem? Gente, então, primeira coisa que eu preciso falar pra vocês, que tá no meu e-book, eu trouxe bastante coisa sobre entrevista de emprego no e-book também, mas uma coisa que eu vou trazer aqui pra vocês já dando um spoiler, que é uma dica, assim, importantíssima que vocês precisam ter antes de qualquer coisa mesmo. Parem e anotem. Entrevistas de emprego são subjetivas. Entrevistas de emprego são subjetivas. Então, é muito difícil ler uma entrevista. Quando a gente fala assim, e aí, como é que você foi na entrevista, né? Quando você chega em casa, sempre o pai ou a mãe, né, fala, e aí, você foi bem? Arrasou lá? E aí você fala, não sei, né? Como que você descreve se você foi bem numa entrevista de emprego ou não? Vocês conseguem identificar? Às vezes não. Na verdade, na maioria das vezes não, né? Oi, Bárbara, tudo bem? Então, a gente tem esse senso de não conseguir ler uma entrevista, não entender se a gente foi bem, se a gente não foi. Às vezes pode ser coisa da nossa cabeça, às vezes pode parecer que se a gente falar que deu muito certo, a gente pode estar errado.
Então, é melhor não falar, né? É melhor falar, não sei, vamos esperar para ver, né? Então, sobre quando a gente fala de pontos-chave de entrevistas de emprego, primeira coisa que a gente tem que pensar, as entrevistas são subjetivas, porque quem faz as entrevistas são seres humanos. E seres humanos têm essa questão de opinião, né? Então, assim, às vezes o recrutador tem um ponto de vista, às vezes a empresa tem um ponto de vista, então é muito difícil falar como você foi numa entrevista, se você foi bem ou não foi bem, né? Oi, Guedes, tudo bem? Então, gente, primeiro ponto aí do processo de entrevistas de emprego, fazer uma leitura positiva. Pensa assim, a gente até falou numa última live aqui de currículo, não sei quem tá aqui agora se lembra, né? A gente falou muito sobre essa questão de entender que o currículo, ele tem um ponto-chave de te vender. Se o currículo te vendeu como candidato, é isso que ele tem que fazer, ele tem que cumprir o seu papel, né? Então, se o currículo cumpriu o seu papel de te vender como candidato, você foi chamado para uma entrevista. Então, se você já tem uma entrevista de emprego na mão, se você foi chamado ou chamada, primeira coisa, comemora, cara. Comemora que você foi chamado para uma entrevista, sabe? O fato de você ter sido chamado ou chamada significa que você que você foi bem visto, que as pessoas falaram bem do seu perfil, que alguém te indicou, que alguém conhece o seu trabalho. Oi, Thiago. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, gente? Vamos lá, continua aqui comigo. Então, primeira coisa, faz uma leitura positiva. Você foi chamado para uma entrevista? Arrasou. Comemora aí, entendeu? Fica feliz, porque dando certo ou não, gente, você pelo menos passou para a próxima fase do processo, sabe? Porque o que é a entrevista? A entrevista é quando a empresa não se contentou com as informações do seu currículo e ela quer entender melhor quem é você. Ela quer te conhecer, ela quer entender quais são seus gostos, o que você gosta de fazer, suas experiências profissionais, seus exemplos de vida profissional, né? O que deu certo, o que não deu. Então é isso que ela quer saber, né? O que é muito bom, certo? E além disso, beleza, foi chamado para uma entrevista, tem hora, local, dia, tudo definido? Viu isso? Vamos começar o planejamento. Como que você se planeja para uma entrevista de emprego? Você começa a treinar diálogos. O que eu quero dizer com isso? As entrevistas, elas têm um norte. Tem entrevistas que são meio esquisitas. Eu já vi entrevistas com perguntas meio inescrupulosas. Eu já vi entrevistas com perguntas muito bacanas e que duram horas. E eu já vi entrevistas de 20 minutos, né? Vai depende muito. É subjetivo, como eu falei pra vocês. Mas o primeiro passo, tem horário definido, tem dia, vamos começar a planejar. É quinta-feira que vem? Eu tenho até quinta-feira que vem para pensar nas possíveis perguntas que vão me fazer e para eu pensar nas possíveis respostas que eu vou falar. Percebe? Então, pensa assim, gente, entrevista de emprego é uma conversa. Eu sei que ela traz todo um propósito. Qual que é o propósito da entrevista de emprego? Conseguir um emprego, certo? Mas não vai com essa cabeça, porque se você for assim, putz, eu preciso conseguir essa vaga, você vai... A tendência é que você tenha uma conversa robotizada. E não é legal. O importante é que você vá do jeito que você é. Claro que com os filtros, né? Não vai xingar ninguém, não vai violentar ninguém, por favor. Mas traz essa autenticidade que é você. Porque é isso que você vai representar no dia a dia do trabalho, né? Então, quanto mais verdadeiro, transparente você for nesse momento, melhor, certo? Então, pensa assim, é uma conversa, a entrevista é uma conversa que tem algumas perguntas e é uma conversa que é importante que você saiba algumas respostas, certo? Beleza? Não decora as perguntas, gente, isso é muito importante, não vai decorar, tá? Uma coisa que é muito importante é que você pense nas possíveis perguntas, nas perguntas mais comuns. Eu vou falar aqui pra vocês algumas. Quem tá aí comigo? Manda uma mensagem aí. Estou com você, Ana, só pra eu saber quem tá aí. Que tem surpresa no final da live, hein? Pelo amor de Deus. Vou me avisando aí, gente. As perguntas mais comuns de uma entrevista de emprego, de novo, eu tô falando de uma média, tá? Já vi entrevistas muito longas, já vi entrevistas muito rápidas, já vi entrevistas com perguntas absurdas. Pode acontecer.
Mas as perguntas mais básicas, assim, né, que a gente costuma ver, vou falar pra vocês agora, tá? Uma pergunta muito comum que eu vejo e que muita gente patina é: me conta um pouco da sua carreira profissional. Oi, Spago, tudo bem? Opa! Ih, gente, acenei aqui. Oi, Lucas, obrigado, André. Vamos comigo, gente. Ah, e o Guedes também tá aí, firme. Me conta um pouco da sua carreira profissional. Gente, cuidado com isso, porque tem candidato que começa a falar da carreira profissional e não para mais. Pega a ladeira, sabe? Pega o morro lá e vai. E não para. Só que assim, qual é o problema quando isso acontece? Quem faz a pergunta, de novo, é um recrutador, é o RH da empresa, é até o gerente da vaga, né? Quem faz a pergunta perdeu a atenção já. Porque se você faz uma pergunta e a pessoa desata a falar e conta aquela história desde quando ela tinha, sei lá, 3 anos de idade, quando você vê, já foi. Você perdeu a atenção, você não está prestando mais atenção. É muito difícil, né? Ganhar a atenção do recrutador nesse sentido. Então, quando ele fala, me conta um pouco da sua carreira profissional, tenta fazer uma leitura retroativa. Começa assim: ah, então, eu comecei como estagiária, aí eu passei lá mudei de emprego, mudei de cidade, aí eu tive a intenção de buscar a área X, área Y, e aí eu consegui uma oportunidade na área X, eu tive a oportunidade de conhecer essa atividade, que foi bem bacana pra mim, e você vai tendo um norte se a pessoa tá prestando atenção ainda em você, e se tá dando certo, se você tá conseguindo fazer uma linha do tempo, entende? Oi, Yara. Então é importante que você faça uma ordem cronológica, como está no currículo, para que a pessoa entenda como você começou, o que aconteceu e como está hoje, qual é o cenário atual, de uma forma mais sucinta. Então sempre presta atenção nesse timing, não vai contar a sua história de vida para a pessoa, que senão não vai dar certo, tá? Então tome muito cuidado com isso. E também, gente, tome cuidado para não ser sucinto demais, porque eu já vi candidatos que falam assim: ah, então, eu comecei como estagiário, aí eu passei para coordenador e agora eu sou gerente. O que mais você quer saber? Que susto, né? Você leva um susto, você fala: nossa, foi só isso? Que carreira, né? 20 anos de carreira, você contou aí em menos de 1 minuto. Também não dá, né? Então tomem muito cuidado com esse jogo, tenham esse jogo de cintura do timing das respostas que você dá, tá bom? Vamos lá, quais eram suas principais atividades? Isso é uma pergunta que pode surgir como segunda opção, né, dessa primeira pergunta da carreira. Eles vão perguntar: tá, mas quais eram suas principais atividades? O que você fazia? Né? E aí você pode falar: ah, eu assinava balanço, no caso de profissionais de finanças, né? Ou então de engenharia química, eu analisava partes laboratoriais. O que era realmente parte do seu trabalho? Ah, eu fazia relatório. Procura falar de uma forma que não passe sentimento, porque eu já vi candidatos, gente, o que é muito engraçado, vou contar essas histórias pra vocês. Candidatos que começam assim: ah, eu fazia relatório, odiava, por sinal, credo, Deus que me livre fazer relatório, tinha horror. E aí a vaga que a pessoa tá se aplicando faz relatório também. Então olha que perigo, às vezes a gente quer se expressar, mas não é muito bom às vezes. É importante que a gente tenha esse cuidado para que a gente possa ser sincero, mas ao mesmo tempo não se comprometer, tá? Além disso, uma outra pergunta que pode ser muito boa também é: por que você saiu da última empresa? Por que você saiu da última empresa? Essa pergunta, gente, ela precisa ser muito, assim, ela é muito delicada, né? Porque podem ser muitos motivos pelos quais você saiu da última empresa. Uma coisa que você precisa ter em mente é: não fale mal de ninguém. De ninguém. Ninguém. Nenhuma empresa, nenhum colega de trabalho. Não fale mal de ninguém. O mercado de trabalho, ele parece ser grande, né? Você fala: ah, tô aqui numa cidade do interior de São Paulo, vou para a capital, ninguém vai saber, ninguém vai me conhecer. Só que, na verdade, o mercado é pequenininho, gente. As pessoas se conhecem. Então, não vai falar mal de ninguém, de empresa nenhuma, tá? Uma boa resposta é: o momento da empresa não batia com o meu momento pessoal. Eu tinha outros planos e aí eu decidi buscar mercado.
Eu decidi buscar outras oportunidades. Eu recebi uma oportunidade de uma outra empresa, achei que era o momento de sair, por isso que eu saí, né? Tá vendo? Percebem que eu não falei mal de ninguém? Eu só lancei a realidade. Eu falei o que aconteceu, né? Que é de fato o que aconteceu. E é importante que você se apegue à verdade, não vai falar mentira também. Porque, de novo, o mercado de trabalho é minúsculo, as pessoas se conhecem, né? Então tomem cuidado com isso. Uma última pergunta aqui para dar uma apimentadinha para vocês. Dê exemplos de situações em que você foi bem sucedido ou que algum projeto não deu certo. Gente, quando é para dar exemplo de algum projeto, dê exemplos de projetos mesmo, bem sucedidos e projetos que aconteceram, que foram reais, né? Às vezes você não tem projeto para contar. Às vezes você não se lembra de nenhuma coisa tão significativa que você fez. Mas alguma situação, por menor que seja, ela pode ser contada. Quer ver um exemplo? Vocês devem ter passado por isso, tô supondo, tá? De algum momento em que você precisou entregar um relatório e aí a internet acabou, e aí o prazo diminuiu, e aí você tinha que passar alguma coisa para o seu chefe ou para a sua chefe em um prazo muito apertado, você achou que não ia conseguir. Conta essa história. Vocês conhecem o storytelling? Já ouviu falar dessa parte de contar histórias? Conta história para a pessoa. Claro, de uma forma sucinta, né? Assim, seja breve, não vai contar a história do papagaio, né? Assim, mas vai narrando para a pessoa. Então, teve uma situação que eu me lembro que eu tinha um projeto muito sério para entregar, muito importante, eu não tive ajuda de quase ninguém, eu tava com um prazo super apertado, mas aí no final eu consegui, a minha equipe no final me ajudou, ou então eu tive ajuda de XPTO pessoas, porque é muito importante também que você cite pessoas nesse grupo, assim, que você fale que outras pessoas te ajudaram, porque se você fala eu fiz e deu tudo certo, eu consegui, no mínimo vão achar estranho, porque ninguém consegue nada sozinho. Ninguém, em nenhuma empresa. Isso não existe, né? Então, cuide para que você fale dos outros junto com você. Não vai para falar só dos outros, também não é para falar só de você, percebe? É um conjunto de coisas, é o grupo ali trabalhando. E o grupo conseguiu atingir o resultado, e o grupo atingiu o relatório que foi bem sucedido. E o grupo deu tudo errado no grupo, entende? Então, é importante que você também fale a vida real. Não é assim, eu não tive projetos que deram errado, todos deram certo. Deus Todo-Poderoso. Então, nem que você tenha situações que são meio desagradáveis de falar, fale, conte de uma maneira cuidadosa. Saiba colocar, saiba falar, mas fale, porque a vida real acontece, gente. Gente, a internet cai nas empresas. Prazos se estouram nas empresas, né? Às vezes o projeto não acontece no prazo, não é culpa de ninguém, é culpa do prazo. Deu errado, fazer o quê? Né? E aí, a partir disso, eu consegui ser bem sucedido aqui e ali, consegui converter nisso e deu certo. Tá vendo? Simples assim, beleza? Escolha o simples, menos é mais nesse momento, tá? Então, gente, treinamos essa parte de perguntas, respostas. Sacou mais ou menos o que você vai falar? Pegou o jeito? Tá tudo certo? Beleza. Agora você vai cronometrar o seu tempo de resposta de cada pergunta. Então, por exemplo, você tem a entrevista quinta que vem e você precisa cronometrar esse tempo. Pede para alguém da sua casa escutar você falar. Ou você se grava falando como uma conversa mesmo, como você responderia essas perguntas. E aí você tem uma ideia de timing, né? Você percebe se você está falando muito, se você está falando muito pouco, se você está sendo muito sucinto. Porque, de novo, gente, candidatos e candidatos. Eu já vi candidatos que, juro por Deus, eu fiz uma entrevista várias vezes, fiz várias entrevistas de candidatos que ficavam, o quê? 1h30 falando? Juro por Deus, 1h30. E aí, assim, não tem condição de você prestar atenção. Imagina uma palestra de 1h30, que você não pode nem falar, só a pessoa fala. Então, tem que tomar muito cuidado para que você não fale demais e para que você não seja sucinto demais. Porque, às vezes, quando você é muito sucinto também, o recrutador, a empresa, o RH não consegue tirar de você. Porque eles falam assim, você tem interesse na vaga? Você fala sim. Por quê? Porque eu gostei da descrição das atividades. O que mais? Porque achei legal.
É. Gente, vamos lá, né? Também não pode ser, né? Tem que ser de uma forma bem organizada e que seja uma conversa interessante. É só pensar numa conversa, gente. É uma conversa de bar? Não, pelo amor de Deus. Não é uma conversa super mega formal também. É importante que você trabalhe esse timing, esse jogo de cintura, para que seja uma conversa agradável, para que a pessoa lembre quem ela estava conversando, quem ela estava entrevistando, não só o currículo, não só as experiências, quem é a pessoa por trás da câmera, quem é a Yara, quem é o Raí, quem é o Lucas aí falando da experiência, quem é essa pessoa? É uma pessoa mais sociável, uma pessoa super comunicativa, que se apresentou bem, que tem uma aparência bacana, não aparência física, né? Mas que traz uma energia bacana para a entrevista. Então, é tudo isso que vai ser levado em conta, né? Lembrar, gente, que o entrevistador, de novo, é um ser humano. Nunca saberemos o que se passa na cabeça de um entrevistador. Olha eu, né, falando aqui as verdades. Mas é isso aí, é real, tá, gente? Verdade nua e crua. Nunca se sabe o que se passa na cabeça da pessoa que tá te entrevistando. Não sabemos. Às vezes ela não tá ali de corpo presente. Às vezes ela tá ali prestando atenção em qualquer outra coisa, menos em você. Pode acontecer. Mas também pode acontecer da pessoa estar realmente querendo achar o candidato para vaga, né? O que é a maioria dos profissionais de RH. Então vamos ser essa pessoa para encaixar na vaga, tá? Beleza? Quarto ponto, dress code. Dress code. Gente, foi chamado para uma entrevista? Faça a leitura. Faça a leitura da empresa pela qual você foi chamado para a entrevista. Oi, Marília, tudo bem? Então, faça essa leitura de quem te chamou. Vamos supor aqui, vamos fazer um exemplo, um estudo de caso. Eu recebi uma oportunidade de emprego da Nubank. Nubank é um banco digital, certo? Pode ser que eles sejam mais casual, né? Ou seja, que eles tenham uma pegada mais leve, que eles não se arrumem tanto para uma entrevista, que eles não sejam tão formais, né? Isso quer dizer que eu vou desleixada para uma entrevista? Não. Mas se eu for chamada para a Nubank, também não quer dizer que eu vá de terninho para a entrevista, percebe? Então, é sempre uma leitura de como esse ambiente funciona. Se você for chamado para uma entrevista, deixa eu pensar, numa empresa automotiva, tá? Vamos imaginar que seja uma Bosch da vida. Uma Bosch, a gente está falando de uma empresa alemã, de uma empresa automotiva e de uma empresa possivelmente, tá? Eu tô chutando aqui, uma empresa formal, certo? Logo, quando você faz essa leitura do processo seletivo, da empresa, de todos os processos, você pensa antes para ir apropriado para a entrevista, certo? Numa Bosch, você não é muito recomendável que você vá, por exemplo, de calça jeans e polo, ou que você vá de saia, de blusa aberta, né? Ou que você vá de chinelo, de sandália. Tô dando um exemplo, tá, gente? É um exemplo só pra gente entender aqui, tá? Assim como numa startup de tecnologia, vamos pôr aí, em quem é de Campinas, na região de Campinas, conhece a CIT, também as startups de tecnologia de São Paulo. Quando a gente está falando de uma startup, de um Google da vida, no Google, provavelmente, gente, nossa, eu viajei, né? Startup Google. Eu tô querendo dizer, o modelo mais leve de trabalho, você não precisa ir de terno numa entrevista, você percebe? Então, se essa leitura você não tá conseguindo fazer, se você não sabe se você vai de polo, de calça jeans, ou de terno, né, ou de gravata, você pergunta pro recrutador. Pergunta pra pessoa que te chamou pra entrevista, né? Manda um e-mail, fala, olha, obrigado pela oportunidade, estarei presente, né? Ou vou comparecer virtualmente, né? No caso de hoje, né? A gente tá falando muito de entrevistas por Teams, por ferramentas de Google Meet, Zoom. Mas eu gostaria de saber, qual é o dress code para essa entrevista? Qual é o melhor dress code que você recomenda, né? Seria muito bom que o recrutador, a gente espera que o recrutador, RH, sejam legais em falar para você, olha, é bacana que você faça isso, aquilo. Tem recrutador que não vai falar, tá, gente? Eu tô, assim, colocando como geral. Pode ser que eles não te falem,
pode ser que você fique aí à mercê. E aí vai muito da sua leitura, né? Muito do que você tá pensando aí, tá? Então, assim, mesmo virtual, tomem muito cuidado, gente. Eu já vi candidatos, só pra vocês terem uma ideia. Eu já vi candidatos brilhantes, candidatos muito bons que perderam oportunidades incríveis porque não sorriram na entrevista. De novo, tá, gente? Depende da empresa, depende do que eles vão considerar. Mas assim, porque foram de cabelo bagunçado, porque foram com a barba por fazer, ou porque foram com muitos... Já vi candidatos, no meu caso, candidato veio com uma camiseta tão estampada, tão cheia de coisa, que eu não consegui prestar atenção nele, no candidato. Não consegui prestar atenção no que ele estava falando. Prestei atenção mais no dress code do que outra coisa. Então, pensem que a entrevista é o momento de chamar atenção para você, para sua história, para sua carreira. Não é para fora. O fora tem que ser o mais básico possível, o mais minimalista, eu diria. Então, se for procurar por roupas, procure roupas em tons neutros, né? Roupas que não são muito elaboradas, né? Muito decotadas ou muito brilhosas. Gente, já vi de tudo. De tudo. Já vi candidatos com blusas, camisas sociais, né? De seda, rosa, com gargantilhas. Não tô falando só de mulheres, homens também. Então, assim, tomem cuidado para chamar a atenção pro lugar certo, tá? Na hora certa. É básico, né? Basicão, mas é real, tá? Quando a gente fala de entrevistas virtuais, que é o que está mais acontecendo agora, e eu acho que é a tendência, né? Acho que essa pandemia ajudou nesse sentido, porque processos seletivos você gasta muito dinheiro. Quando você é um candidato ainda até desempregado, você tem esse custo, né, de ir até a companhia, de deixar o seu carro em algum lugar, Nossa, é um custo que não se calcula, né? Por isso que eu acho que precisa ter muito cuidado e muito respeito com todos os candidatos. Dar retorno, né? Do processo seletivo, mas aí é outra coisa. A gente já entra nesse mérito. Vai estar no e-book, tá, gente? Do processo seletivo. Mas assim, quando a gente fala de entrevista virtual, a gente está falando de checar a conexão. Quando você checa a conexão de uma entrevista de emprego virtual? Antes. Não é 15 minutos antes. Não, é pelo menos um dia antes, pelo menos na manhã. Se a entrevista for à tarde, checa a conexão durante a manhã. É muito importante que você tome esse cuidado prévio, porque imprevistos acontecem. E se imprevistos acontecerem, é importante que você esteja preparado ali para organizar. Porque pensa assim, imagina que o recrutador, se for no caso de um recrutador é pior ainda, mas imagina que um RH, né, ele tem outras coisas para fazer além da sua entrevista. Ele não tem só a sua entrevista, ele tem às vezes 14 entrevistas, 10 entrevistas. Ele tem, sei lá, 3 entrevistas no dia, mais 3 reuniões, mais 3... Então o tempo dele é muito limitado, é certeiro. Então esteja presente, cheque a conexão, busque um fundo bacana. No meu caso aqui eu tenho 2 quadros Maravicheries aqui, né, gente? Mas assim, busca um fundo neutro, um fundo que não chame atenção. Nossa, já vi candidatos que eu achei, né, que a sensação que eles me passaram é que eles tinham acabado de acordar. Muitas vezes, assim, de candidatos já com pijama, com cabelo bagunçado, ou então coçando o olho, porque estavam claramente acordando, né? A cama bagunçada atrás, roupa jogada, livro bagunçado na estante, não livro organizado. Então, assim, busque, de novo, chamar menos atenção para essa parte aqui e essa parte aqui chamar atenção, né? Então, fone de ouvido, cuidado com barulho. Nossa, gente, eu consigo fazer uma lista de coisas que aconteceram, assim, ô mãe, gritar no meio da entrevista, né? Ou então, ô filho, você vai desligar aí, porque seu primo tá chamando aqui, eu faço a janta ou não faço? Umas coisas assim. Então, por favor, tomem cuidado, porque, de novo, eu vou repetir isso, é muito importante. Nunca se sabe o que o recrutador está pensando. Tem recrutador que acha normal, tem recrutador que vai entender, tem recrutador que acha indiferente, mas tem recrutador que realmente leva só isso em consideração e esquece todo o resto, esquece o que você falou, esquece o profissional que você é. Então toma cuidado, gente, toma muito cuidado com isso. Yara, as coisas são assim, o mundo é terrível, cruel, tá? Uma coisa que, um caso engraçadíssimo,
que aconteceu comigo. Mas assim, obviamente não alterou em nada a entrevista, a qualidade, mas é uma coisa que poderia ter sido evitada, né? A pessoa falou assim, Ana, eu tô muito engajada, eu tô muito preocupada. Oi, Pesoli, tudo bem? Eu tô realmente muito concentrada nessa entrevista. Só um minutinho. Horácio, desce daí, Horácio. Horácio era o cachorro dela. E o Horácio pulou atrás dela na entrevista e pegou o cabelo dela e começou a puxar o cabelo dela, gente. Imagina eu aqui conversando com vocês e o cachorro puxando o cabelo da pessoa aqui. Vocês imaginam? Eu não aguentei, eu comecei a rir, né? Assim, falei pra ela, falei, tudo bem, não tem problema nenhum, acontece. Mas assim, isso poderia ter sido evitado? Óbvio, óbvio. Alguém da casa dela poderia ter ficado com o cachorro? Sim. Se ela estivesse sozinha, ela poderia colocar o cachorro em outro cômodo e fechar a porta? Claro, claro que poderia. Dá-se um jeito. Dá-se um jeito pra tudo. Mas assim, só pra vocês saberem que coisas assim acontecem e que isso pode interferir, infelizmente, no momento de entrevista, de você falar de você. Então, toma muito cuidado com isso, tá, gente? Muito importante. Beleza? Bom, vamos lá. Agora chegou a parte do sorteio Maravicheries. Gente, antes da gente fazer o sorteio do e-book, deixa eu contar pra vocês. O e-book, ele vai ser lançado em janeiro. É um e-book completo de processo seletivo de A a Z. Ele vai falar sobre tudo de processo seletivo, entrevista, dicas de entrevista, todas as possíveis e não possíveis perguntas que podem te fazer. Ele vai falar de currículo, como montar currículo, como atuar no LinkedIn, como montar LinkedIn, etc e tal. Não vou dar spoiler aqui. Para quem não conseguir ser sorteado hoje, o preço é super acessível. Então, quem tiver interesse, depois, quando a gente lançar, né, vocês vão cair de costas, vão ver o preço e falar, nossa, é isso? É super tranquilo, porque tem muito valor. Eu trouxe muita coisa lá. Eu tive muita convivência com diretores de consultorias de recrutamento especializado para falar ali, então eu não tô tirando do nada, são coisas realmente importantes. Mas antes da gente fazer esse sorteio dos comentários, vamos falar aqui de um presente para vocês, né? A gente tem aqui 4 pessoas ao vivo, né? E aí eu queria fazer o seguinte, quem tá aqui comigo pode tirar um print de mim, dessa live, de mim foi ótimo, né? Pode tirar um print aqui. Deixa eu só sorrir, né? Ficar menos esquisita. Mas assim, gente, eu vou pedir pra vocês tirarem um print, me marcarem nos stories de vocês. Coloca lá, @psicomorfose, que eu vou fazer um sorteio extra pra vocês. Então, quem tá aqui e não comentou, ou pode não ganhar nos comentários, pode ter uma chance de ganhar por aqui. Então, quando essa live bater 10 pessoas, 10 pessoas, 10, eu vou começar a sortear aí o processo, os comentários, né? E aí, enquanto isso, vocês que estão presentes aqui podem tirar um print dessa live, me marcarem nos stories, que eu vou fazer um sorteio depois dessa live de um outro e-book, de um segundo e-book do processo seletivo, tá? Então, vamos lá. Convidem os amigos de vocês aí pra gente chegar em 10, pra gente sortear aí nos comentários, pra gente poder realmente garantir esse sorteio de sexta-feira, de última live do ano. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos chegar aí. Não é difícil, já vou pôr aqui no sorteio Gram. Deixar aqui. Será que a gente vai conseguir? Ih! Cadê vocês? Gente, vocês estão comigo? Aparece aí, galera. Vambora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa do que eu falei enquanto a gente não chega em 10 pessoas? Alguém quer contar algum causo? Não? Ninguém? Vamos lá. Aí, gente. Começando, hein?
Não? Bom, beleza. Tô vendo que a gente não vai chegar em 10, né? Tô vendo que estamos aí estacionado. Então, vamos fazer o seguinte. Como eu sou muito legal, eu vou fazer o sorteio com quem tá aqui agora. Quem marcar lá no Stories, né, tem que me marcar, gente. Quem marcar, eu vou fazer o sorteio depois da live, mas agora eu vou fazer o sorteio dos comentários. Oi, Flávia. Aí, ó. Vamos lá, gente. Será? Será que a gente chega aqui em 10 pessoas pra gente fazer esse sorteio? Ó, só pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu tentar virar a câmera. Já tô fazendo aqui, ó, sorteio, vou pegar aqui os comentários. Quem comentou, beleza. Quem não comentou ainda, marcou 2 nomes, pode ir lá, gente, dá tempo ainda. Quando a gente chegar em 10 pessoas nessa live, eu vou sortear aqui, ó. Vou ver se a pessoa cumpriu, né, todas as regrinhas aí de sorteio e vai garantir o e-book aí gratuitamente de processo seletivo em janeiro. E aí? Quem não comentou ainda, vai lá, aproveita que dá tempo. Temos alguns segundos ainda. Aí, ó, muito bem, gente. Deixa eu dar um refresh aqui pra ver se vai. Vamos lá. Ó, já aumentou os comentários aqui, galera. Muito bem. Muito bom, gente. Eita, quer apagar nada não. Vamos lá. Peraí. Bom, podemos ir? Vamos fazer o sorteio então? Tô vendo que em 10 a gente não chega, né? Mas vou fazer o sorteio mesmo assim. Isso é legal, hein? Posso ir? Podemos? Vou sortear, hein? Aí, gente, tá querendo que eu pague. Socorro. Alguém sabe como eu tiro isso? Não fiz nenhum sorteio ainda. Peraí, vamos ver. Vamos tentar de novo. Sorteio grama. Opa. Vamos sortear aqui. Vou sortear, hein? Ih, não tá deixando. Socorro. Alguém conhece mais um lugar de fazer sorteio? Alguém conhece? Vamos lá, gente, eu só preciso disso. Só preciso da ajuda dos universitários aqui, peraí. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha mais algum aqui. Que esse sorteio Greta tá querendo que eu pague. Insta sorteio, é isso? Insta sorteio? Sorteio no Instagram. Aí, ó. Oi, gente. Vamos lá, então. Acho que agora vai, hein? Acho que agora vai. Tô pondo meu e-mail aqui. Peraí. Fiquem comigo aí. Já comentaram na foto? Tem que marcar 2 nomes, hein? Aproveita. Aí, ó. Agora sim. Acho que agora vai, hein? Deixa eu virar aqui. Agora vai, agora vai. Vamos lá? Partiu? Ixi, gente do céu. Tá todo mundo pedindo pra eu pagar aqui. Socorro. O que fazer? Sorteio no Instagram. Gratuito. Vamos lá. Oi, Sidney. Deixa eu tentar de novo nesse sorteio grande. Será que ele não deixa? Vamos ver. Acho que ele não vai deixar, hein? É. Ixi, gente. Acho que ele não vai deixar. Deixa eu tentar mais uma vez. Mais uma alternativa aqui. Calma. Muita calma nessa hora. Gratuitamente. Vamos lá.
A Yara tá comentando. Isso aí, Yara. Muito bem. Vamos lá, gente. Tô aqui torcendo para achar um aplicativo que me ajude a sortear. Vamos lá, peraí. Vamos ver se a gente acha um aqui. Sorteio grande já foi. Vamos ver se a gente acha algum diferente aqui. Alguém tem alguma sugestão? Alguém que tá aí comigo? Pode me dar uma luz? Aí. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou zerar essa live e eu vou começar outra com o sorteio. Pode ser? Acho que fica mais fácil. Porque daí eu não deixo que vocês segurando, não deixo vocês presos. E aí a gente faz uma live aqui de sorteio, tá bom? Pra sortear os comentários. Obrigada por todo mundo aí. Vou deixar essa live salva, a gente vai se falando.